Olá galera, neste vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu também me encontro muito bem. Eu vou falar um pouco do barco em si, o modelo e quem desenhou e tal, e aos poucos o que eu fui fazendo para deixá-lo de acordo com o mínimo necessário aos dias de hoje. Bom, o modelo do barco era um Compass Yachts. Eles chamaram o modelo do projeto de Compass 790, que é Compass 790. Foi desenhado por Al Wagstaff, que é uma história interessante desse designer, porque ele saiu da Holanda, é um holandês que veio aqui para a Nova Zelândia e ele sempre desenhou pequenos barquinhos para regata, para corridas de regata. Só que como ele, a partir do momento que ele desenvolve projetos de design arquitetónicos para embarcações, principalmente para regata, ele vai se especializando na qualidade do produto em si. Então eu penso que o projeto de 1980 que ele fez do barco que eu tinha, ele já estava muito avançado para a época. O meu barco ele tinha 7,90 metros, quase 8 metros, tinha 2,89 metros de largura e 1,45 m de profundidade. Tinha um ballast de 606 kg, que pode aumentar um pouco o peso quando eu meto os 75 litros de diesel e os 100 litros de água num tanque de 100 litros de água fresca, mais o Dark Tank de 45 litros, que é o de água suja do banheiro. O barco estava muito bem equipado, tinha geladeira aí de quase 50 litros e funcionava. Eu conseguia manter, no mínimo eu mantinha cerveja gelada, e mesmo eu inicialmente, agora nas férias, eu dormi 2 noites a bordo para sentir o barco dia e noite, para ter a noção se era um barco que me deixava o GPS ligado e as luzes de ancoragem e a geladeira ligada durante a noite, a ver se as baterias sem os painéis solares durante a noite se derriavam. E eu fiquei surpreendido, porque quando eu estava lá analisando, o GPS mostrava-me como é que estava a voltagem das baterias, e quando a geladeira ligava, caía 0.1 volts, e passado 3 minutos disso acontecer, assim que ela parava, passado 3 minutos, esse 0.1 voltava para cima de novo, quer dizer, então eu acho que o facto de eu ter 3 baterias, que era uma para o motor de 105 amperes, o barco quando eu comprei veio com uma de 105 de descarga rápida para o motor e uma de 120 de descarga lenta, de gel, para a house, para a house. E eu achei que era pouco, ainda meti mais uma super boa, que custou-me $500, uma AGM de 120, então eu fiquei no total com 345 amperes a bordo, e eu só tinha 60 watts de painéis solares, 2 pequeninhos de 30, e era mais que tanto de inverno como de verão, eu sempre que dei partida no motor funcionava. E claro, a Bilge Pump sempre ligada, a Bilge Pump no disjuntor, pelo menos manual, sempre on, para se entrar alguma água ou algum problema,
Às vezes até mesmo pode haver infiltrações no tanque de água fresca e são 100 litros, né? A gente chega no barco e está lá 100 litros a patinhar o chão e tal. E até vi agora um casalinho brasileiro que tem um barquinho também aqui na Nova Zelândia e os drenos do próprio barco a expulsar a água do cockpit para fora estavam com vazamento e o barco deles afundou. Então fica aqui mais uma dica e hoje vou-vos ensinar uma coisa espetacular para quem quer colocar novos GPS. Pronto, a parte do cockpit tem uns drenos, né? E a gente tem que checar se os drenos não têm vazamento, porque senão entram direto em direção ao motor, se for um inboard motor, e daí passam para a bilge area, né? Que é a zona que estão os bolts, que é a parte mais baixa do ballast. E eles conseguiram com uma bomba, não perderam o barco, né? A única coisa que eles tiveram foi o prejuízo de ter que refazer tudo agora, parte elétrica e tudo mais, e claro, as madeirinhas por dentro ficam todas danificadas e tal. Eles são pintores, então vão dar um toque nisso. Na parte de recuperação eu acho que eles até conseguem, espero que corra tudo bem para eles. Mas no meu caso em concreto, eu tive perda total. Eu não posso, só posso agora olhar para a frente e procurar outro barco para comprar, né? Fiquei completamente assim. Porque que eu gostava daquele design? Porque ele foi um barco de alguém que fez um barco para regatas e eu tinha medalhas de primeiro lugar de quando ele foi lançado no início, de 1981, 1982 e 83. Ele tinha 2 ou 3 medalhas de primeiro lugar e tinha medalhas de segundo e terceiro lugar. Eu estava a tentar preservar ao máximo aquele design para um dia eu fazer um vídeo referenciando o barco que eu tanto gosto, né? E ainda por cima, porque o meu foi um owner's version, que é o dono, quando viu o barco a ser feito na fábrica, escolheu como queria o interior, né? Escolheu o tipo de quilha. Então eu achava que o meu barco tinha 1,45 m, tinha mais. Quando eu mergulhei, que eu em Cabo Island tinha água assim, límpida, e eu meti o wetsuit, fato de mergulho, e fui ver, eu vi, cara, isto não tem só 1,45 m não, tem muito mais. Tem muito mais. Eu até mudei a configuração de aviso no GPS para quando tivesse menos de 1,80 m para me avisar, né? Que eu estava a pôr, pronto, já que é 1,45 m, né? Claro que sempre que tiver menos de 2 m, quando tiver assim em 2 metros, já procuro não avançar mais, né? Que já fica muito próximo e a gente tem que saber como é que é as marés, né? Se tiver maré alta, quer dizer que se a gente fundear ali depois pode baixar, né? Então, e é isso. Coisas que eu tinha a bordo, eu até fiz aqui umas anotações, olha. Tinha colocado essa bateria AGM de 120 amperes, né? $499, mais os cabos. A gente, sempre que vamos comprar coisas para o barco, nunca é o preço original, porque a gente tem que comprar os cabos que vai fazer a extensão das ligações e aí já vai mais $30 ou $40, né? Comprei um GPS da Garmin, o Vivid 5, né? Porque ele não tem um mapa da cidade, mas ele marca a nossa rota e dá-nos as informações básicas. Por exemplo, se ficar nevoeiro ou ficar de noite, a gente, pela rota que fez, consegue voltar, porque se a gente passou por ali e estava seguro, então se a gente fizer a mesma rota voltando, então eu não precisava muito, que eu estava agora assim a começar a explorar a costa da Nova Zelândia, né? E ele tinha o Depth Sounder, e até vou-vos dar a dica como é que se instala um Depth Sounder sem fazer furos na hull, no fundo do barco. Como é que eu fiz? Eu precisava de afastar o transducer do próprio Depth Sounder que eu já tinha, não posso pôr, tem que ficar ao menos 1 metro afastado. E o meu Depth Sounder está mesmo junto ao motor, assim, na área do motor, quando eu tirei a escada estava lá. E eu comecei a ver, e eu não posso ir para a zona do ballast, que vai ter madeira, né? Eu tenho que apanhar uma área que
que esteja a fibra em contacto com a água por baixo. O mar já tem que estar ali juntinho àquela parte, não pode ter nenhuma interferência de metais nem madeira, né? E quando eu abri o móvel da cozinha, tinha um finalzinho já, pronto, a começar a curvar, né? E eu disse, aqui já só é fibra. O que é que eu fiz? Falei com os plumbers, que é os encanadores lá do prédio. Eles deram-me uma ponta de 100, eu cortei em ângulo, para encaixar no redondo, só pus uns pontos de silicone e eu estava a tentar, um cara disse, não, você bota óleo de cozinha, não coloquem óleo de cozinha, façam melhor. Eu coloquei óleo de cozinha, ele vazou, quando eu vi já tinha óleo na bilge pump, eu, não façam isso. O que é que eu fiz? Eu coloquei um saco de plástico, daqueles que embrulham até quando a gente compra em produtos novos de eletrónicos, tem uns sacos que estão bem grossos. Eu peguei um saco desses que cabia certinho na volumetria de um tubo de 100. Vi que pus água, não saiu nada e coloquei água mesmo. Coloquei o transducer e não é que ele funciona. Funciona exatamente, ele mostra-me os peixes passando por baixo mostra-me o design do fundo, diz-me a minha profundidade que eu tenho ali naquele local, diz-me a velocidade que estou indo, mostra-me as coordenadas, né? Latitude e longitude, né? Que assim eu posso fazer as minhas anotações numa viagem no diário de bordo, né? E está aí a dica. Não precisam agora tirar o barco da água para fazer um buraco no fundo, a gente quer sempre evitar buracos no fundo, né? Que mais tarde ou mais cedo podem dar manutenção. Então é isso, um cano de 100, cortado em ângulo para caber na parte da fibra, né? O barco nunca é totalmente reto, longe do ballast, que o ballast já é uma espessura para levar parafusos, então... E pronto. Metem um saco dentro, que não tem furos, metem água, colocando o transducer lá dentro e depois os fios podem andar por dentro do móvel e vêm ter onde pronto, o fio tem sempre 2 ou 3 metros, eu arranjo sempre maneira de o colocar perto do ponto onde eu vou colocar o GPS lá fora. Então deu certinho, nisso aí foi mais uma coisa que eu perdi, né? Comprei um regulador dos painéis solares, que estava lá, só tinha luzinhas a dizer que estava carregando e chegou a um ponto que não funcionava. E aí quando eu fiz o teste, eu vi, se eu ligasse o painel solar direto nas baterias, carregava as baterias. Se eu passasse pelo regulador, não carregava. Eu disse, cara, vou ter que mudar isto. Mais uma dica, olha, esta dica também é importante. É assim, o regulador diz lá 10 amperes, 20 amperes, 40 amperes, 60 amperes. Não interessa. Interessa, sim, para o número de baterias que a gente tem, interessa. Quanto mais baterias, mais amperagem a gente deve colocar. Mas a questão é, vocês vão ter que ligar, pronto, passa uma fase positiva. Toda a ligação elétrica que passa uma fase positiva, vocês de duas uma, ou vão a um fusível e ao switch do painel de bordo, ou vocês têm que criar na própria ligação do cabo, têm que pôr um fusível, porque senão, quando vocês dão por ela, uma variação rápida de corrente, vocês começam a olhar para o ecrã do regulador e metade dos números já não estavam aparecendo. Também eu comprei um barato, custou-me só $99 e já vinha com 2 entradas USB que davam para carregar o celular, então logo aí eu saí beneficiado na hora que coloquei um novo regulador, né? Todo mês eu colocava uma corda, né? A maior parte das cordas eram velhas e eu disse, não, todo mês eu escolho uma que esteja mais feia, tiro e estava trocando. Cordas de 12mm, 10mm, as 2 cordas da Genoa já estava, do Furling, já eram novas. A corda que estava mais, já nem cor tinha, que era a que segurava, esticava o backstay. Essa já estava cinzenta, eu já nem sei se ela era branca, preta, azul, ela estava cinzenta. Eu tirei, coloquei até, fazia-me lembrar da cobra coral, vermelha com
uns pretos e brancos misturados assim, a maior parte dela vermelha, de 8 mm, não precisava ser mais, que ela não trabalha, ela só segura na posição, né? Porque às vezes da gente estar a usar velas muito grandes na frente forçam o mastro e a gente com o backstay consegue manter aquela inclinação do mastro, sempre mantê-lo mais fixo. Então essa corda também tinha trocado, né? Tinha trocado também a corda que ia no enrolador do furling, no enrolador do furling, e meti uma corda preta só com umas marquinhas brancas, mas quase toda preta. Tinha trocado essa corda, então aos poucos eu estava a ganhar aquele gosto pelo barco, né? Por exemplo, o leme, eu vi o Sam Holmes, ele com umas cordinhas conseguia manter o leme estável, então quando o mar está tranquilo, a gente não precisa estar toda a hora a controlar o barco. Se a gente quiser descansar um bocado, mete as cordinhas, ou às vezes a gente tem que puxar uma corda rápido. Então eu coloquei aqueles prendedores da Ronston, que tem até, junto ao parafuso é vermelho, mas eles são em fibra de carbono. É $39 cada um. Eu coloquei um de cada lado do leme, e aí com 2 fios minimalistas, 4 mm, no tamanho, com as pontinhas queimadinhas, já com uma fitinha preta de eletricista, esticadinha, era um fio que, quando a gente tropeça e bate com o pé numa corda, chega a um ponto que a gente está pilotando o barco quando está descalço e machuca. E aí essas cordinhas minimalistas, depois que eu pintei o cockpit de branco, cara, parecia uma coisa profissional, parecia uma coisa feita com gosto, né? Até comprei 2 metalzinhos com uma argolinha, com 2 parafusinhos, e nas madeiras da lateral eu coloquei eles lá amarrados, né? Amarrei numa área que não me atrapalha na hora de eu querer sentar, né? Eu não me quero machucar nem nada, né? No barco a gente toda hora dá uma topada em alguma coisa, então a gente deve sempre organizar o cockpit da melhor forma possível, né? E quando vocês veem os vídeos, veem que o barco está seco, parece que não tem nada. Olha, ele tinha os cup holders e eu ia trocar os cup holders por uns de stainless steel, para pôr copos ou garrafas, quando a gente está tomando uma cerveja, ter onde pousar. E ele tinha sacos velhos de cordas, na cor original da Opsolar, em vermelho, que estava tudo queimado. Então eu joguei fora e como eu já tinha dado uma de mão, eu ia agora lixar o cockpit e ia dar a última de mão. E aí eu ia pôr sacos novos da Ronston já próprios para... Até que eles estão sempre secos, a água passa por eles, mas segura-me as cordas organizadas, né? Então o cockpit estava seco porque eu tinha acabado na semana antes das férias, eu no fim de semana já dei a primeira de mão, que o cockpit ainda estava creme. É assim, eu já tinha visto outros modelos do compasso que eu não valorizava, entendeu? E é preciso, é como construir uma casa. A gente, para fazer uma casa que queremos vender, temos de ter um pouco de visão. E isso aí, já herdei um pouco do meu pai. O meu pai, todos os empreendimentos que ele faz, ele consegue vender. Até hoje não ficou com nenhum entalado. Nenhum. Uns, pronto, dependendo da época da economia, às vezes demora mais ou menos, mas... e eu tive essa visão. Eu vi o design do barco moderno, com as janelas em bico, né? Por exemplo, eu não gosto de um barco que só tem uma janela. Dá logo a sensação de barco pequeno. Agora, se ele tiver 4 janelas ou 3 janelas, tiver um design mais agressivo, for mais largo um pouco, né? Quando eu vi, aquele barco eu conseguia, era um 27, 26 pés que eu conseguia ficar em pé lá dentro, dá para cozinhar, tem geladeira, tem onde dormir, tem onde descansar num sofá se eu estiver enjoado, dá para dormir 4 pessoas lá dentro. Eu disse, cara, este barco é maravilhoso. Bom, 4 pessoas. O que é que eu senti? O barco de 27 pés, para andar pela costa, dar a volta à ilha, por exemplo, se a gente fizer um bom planejamento de mantimentos, a gente consegue. Agora, para viajar pelo mundo, ele não tem muito espaço para suplementos. A gente ia ter que, por exemplo, se for mais do... O ideal é viajar em 2 pessoas no mínimo, num barco de 27 pés, né? Viajar solo, fica aqueles sonos de 20 minutos durante uma viagem longa, é muito cansativo, né? A gente vai ter que ter muita sorte e muita coordenação psicomotora para conseguir fazer viagens grandes, né?
Depois, coisas que estavam no barco que eu perdi, né? Perdi a Spinnaker, perdi a Genoa, tinha uma caixa de ferramenta debaixo de um dos sofás que era só de partes extras do motor, assim, um dia filtros e encaixezinhos do motor, eu estava lá, eu estava super bem abastecido para fazer manutenção, as correias e tudo, aquela mala, quando já veio com o barco, tinha até a manivela, caso perca as baterias, a manivela para eu conseguir ligar o motor na mão, então aquela mala eu perdi. Que o motor era ISM 8R dos anos 80, mas da Yanmar, e era a única coisa que eu digo, não dá problemas, e ele avisa quando é preciso óleo ou quando não está alguma coisa muito bem, ele avisa, ele acende as luzes a dizer que é água quente ou que é óleo e apita, então, e pega sempre à primeira, desde tem a bateria. Então eu estava assim, a cereja do bolo, o barco em si era o bolo, mas a cereja do bolo era o motor, aquele motor, e mais, eu cheguei a dirigir o barco 8 horas para conseguir voltar, que imagina, está a vento, a gente quando é novato quer fazer, eu dizia para os meus, vamos só velejar 1 hora, que 1 hora? Já tinha passado 6 ou 7 horas e eu ainda estava indo, que era... a sensação de liberdade quando a gente vê que o barco anda sozinho com o vento, a gente quer fazer 2, 3, 4, 6, o tempo passa, né? A gente só quer analisar o que está vendo à nossa volta e sentir como é que o barco se comporta, como é que eu reculo as cordas e as velas e fazer tackle de repente e controlar o leme ao mesmo tempo. Então, pronto. E o barco estava bem equipado, tinha até da Raymarine o Autopilot ST1000 Plus, outra coisa que eu perdi. Né? Assim, neste momento eu estou a dizer só coisas do barco e foi pena ver o meu fogãozinho novo, que eu tirei o velho, não tinha válvula de pressão, caso haja um vazamento ele não corta, tirei o velho e eu disse, agora nesta cozinha em Lzinho pequeninha, quando eu meter aqui um stainless steel vai ficar lindo, e ficou. Consegui pôr, comprei os gimbals e tudo, no total eu gastei 800 e cacetada dólares para conseguir, porque era quase 700 só o fogão, mais os encaixes, 189 dólares só dos encaixes do gimbal. Mas ele tinha os prendedores para a panela, tirei, mas ele já foi mergulhado como o barco andou 2 ou 3 dias, vê-se que as bocas levou com água salgada, né? Ele vai funcionar, não há, tanto aquelas estão aparafusadas, não são soltas as bocas. Mas é uma tristeza. Eu estava a pensar até ir na Neptune, que é a fábrica aqui na cidade, e ver se eles me vendiam ou me arrumavam as peças debaixo das bocas, que elas vão oxidar, que aí era só fazer uma limpeza no aço inox, punha essa parte de baixo das bocas nova e o fogão praticamente ficava novo novamente. Mas cara, o barco ainda estava em maré cheia, assim a maré a baixar e mexia, e eu lá dentro tentando desencaixar os gimbals para tirar o fogão fora, que eu disse, este fogão não vai ficar aqui, vou levá-lo comigo. E é isso. Depois, como eu fui fazer 10 dias a bordo, eu levei muita coisa para o barco, né? Coisas que eu já tinha, olha, meu wetsuit de triathlon, que era de 3mm, para o clima daqui já dava, tanto para inverno como para verão, aqui na Ilha Norte. E eu deixava já no barco, qualquer emergência eu consigo mergulhar e tal. E eu tinha comprado uma eye mask que ela não embaça, mesmo que entre água, quando eu tirar a cabeça da água, ela sai pelo queixo e nunca interfere na visão. Então a respiração era uma eye mask, ela não tinha os óculos, era uma máscara mesmo. Puf, também perdi, eu acho que alguém levou. E pronto, e depois tinha aqui o meu kit de viagem de higiene pessoal, com perfumes, a minha escova de dentes elétrica e tudo mais, também ficou lá. Eu esqueci que eu tinha um compartimento escondido no banheiro e na hora de sair com as minhas coisas
ficou. Né? E depois eu ia dar polimento, está aqui um cachorro, está cheirando, é muito bonito. Oh. Era o mesmo tipo de cachorro que a minha mãe falava quando estava em Sydney, na Austrália, que ela trabalhou numa casa que tinha um cachorro destes. O que ela falava era o Asako. Bom, eu como estava a dar polimento, eu ia dar polimento na pintura em volta do barco, né? E tinha comprado a massa de polir e eu tinha uma lixadeira da Makita, só que ela tem 3 velocidades. A velocidade mais elevada, que é a primeira, número 1, número 2 e número 3, ela vai ficando mais devagar. No 1 ela é supersónica, então ela é feita mesmo para dar polimento. Então eu comprei a buchinha que cola, que gruda, de algodão, e tinha comprado massa de polir. Então eu ia aproveitar as férias para tirar um dia para dar o polimento. E eu disse, cara, tenho que levar no mínimo 3 baterias para conseguir dar a volta toda ao barco. Conclusão, no dia da tempestade que eu volto, né, viagem, sempre 5 voltas para conseguir pôr no mooring, tirar todas as coberturas de opsol e pôr dentro do barco para proteger da tempestade e tudo, tirar o lixo que ia cheirar pior, tirei o lixo, e o meu kit, a minha mochila com as cenas do YouTube, tirei também e disse, pá, agora as ferramentas e tudo, quando tenho o resto da semana, lá para sábado ou domingo eu venho aqui e tiro. Mas não deu tempo, quarta-feira veio a tempestade e pum, perdi, ó. Tinha os 2 drills, como eu pus aquelas cenas, aquelas shacklezinhos para segurar as cordinhas no leme, eu tinha os 2 drills, que era muito rápido. Se a gente se for na mão pôr um parafuso demora, mas se eu for com 2 drills, eu faço o furo, meto o parafuso. Demora 15 segundos. E aí eu levei drill de impacto, drill normal, de furadeira, de bateria, né? Tudo de bateria. A minha tico-tico, porque eu tinha comprado um switch que eu ia comprar um inversor. Era o meu plano, colocar um inversor para eu poder carregar o meu notebook, que assim tudo que eu filmo nas câmaras eu conseguia passar para o computador, mas se eu ficar sem bateria no computador tinha como carregar o computador. E eu tinha comprado um switch à prova d'água e ele cabia-me num cantinho do quadro elétrico. Então eu já tinha marcado com o lápis e até levei os drills, que assim eu podia fazer o furo, e com a tico-tico eu cortava esse quadradinho para encaixar. Conclusão, esse mini quadro switch também ficou, estava no meu kit de pesca, que eu tinha um Tupperware com todas as iscas e extensões de linhas e encaixezinhos daqui e da lá, pesos, né? O meu kit, alguém levou também, quando abriram o barco já não estava lá, só estavam os meus medicamentos a boiar, que eu tinha os meus medicamentos, ó, eu tinha um Tupperware gigante com os meus medicamentos, que eu tinha tomado medicamentos antibióticos para sair quase com o Covid de Omicron, quase que me levou. Então eu disse, cara, se eu ficar doente a bordo, ao menos tenho aqui até antibióticos de guerra e tal. Levei e na hora de sair deixei lá e pum, também perdi todos os medicamentos. Poxa. Então, no fundo foi isso. Perdi o meu sonho, que era o barco em si, cara. Quando a gente consegue o primeiro barco, tem a visão que eu tive de preservar o nome, né, do designer para pôr o barco ainda melhor do que quando ele era novo. Era esse o meu objetivo naquele barco. Eu vou deixar este barco, né, que pelo preço que eu paguei, olha, vejam bem o negócio que eu fiz. O barco estava a ser vendido por um preço. E eu fui ver o barco e disse, cara, nunca vi um cockpit tão pequeno. Só que agora que eu percebo de navegação, eu disse, cara, barco pequeno é o mais fácil, é a velejada pura. A gente controla o leme, tem as cordas, consegue logo aqui. É o ideal para velejada solo, para controlar o barco.
Tinha 2 winchas aqui, de cada lado da entrada para dentro do barco, 2 pequenas, 2 médias, né, as maiores aqui, e o leme aqui no meio. Então, quando era preciso puxar umas genoas, estava aqui. Quando eu queria fazer um reefing, tinha aqui 2. Quando eu queria puxar a mainsail para cima, ou esticar, ou baixar, controlava deste lado. Então, depois que eu percebi, eu disse, não, realmente este cockpit foi desenhado mais pequeno para um cara sozinho não ter que caminhar 2, 3 passos para um lado nem para o outro. Ele sozinho ele consegue fazer tudo aqui. Então o barco já é por isso que ele ganhou algumas medalhas, né? E depois senti que o barco ele não tinha muito arrasto, o draft dele era quase todo fora d'água. Então o barco, qualquer ventinho acima de 6 nós, o barco já andava. E eu vi que a 18 nós o barco dava-me 8 nós de velocidade. Quando estava agora vindo, estava 25 nós, o barco dava-me em média 11 nós. Depois eu tinha feito um patch na headsail e esse patch pelo lado contrário começou a descolar, eu tinha usado spray de contacto. E quando descolou, perdeu desempenho. Foi como se a genoa se transformasse numa Gibe número 1, ou número 3. Não sei, talvez, uma Gibe número 3. E a temperatura aí já ia para 9, 10, às vezes 11, dependendo das ondas. E tudo. Então, pronto, cheguei lá, vi que a quilha quebrou, o leme já estava só preso pela parte de cima, a parte de baixo já tinha sumido, então o barco despedaçou-se todo, despedaçou-se. E eu em casa com as tintas, né, que é engraçado, o nome da marca Wet and Forget, uma marca daqui, é uma loja que só vende tintas para fundos de barco, né. Wet and Forget, eu tinha comprado e a ProSpeed também, já estava, comprei tudo e é isso. Cara, o meu sonho era eu sair daqui da Nova Zelândia de barco, passar pela Austrália, seguir aí para a Tailândia e depois África do Sul, Santa Helena, em direção à costa do Brasil, mas depois posso ir até ao Brasil, mas finalizar a jornada em Portugal. Eu queria ir a Darwin, na Austrália, que é a zona onde tem os crocodilos de água salgada. Olha, crocodilos, o meu barco tinha 8 metros, os crocodilos têm 5. Cara, não dá para brincar muito não dá para dormir com um braço fora do barco. 5 metros eles, caramba, até deve-me ter medo, ver um dinossauro ao lado de um barco, mas pronto, quem manda neste mundo é Deus e eles pôs-nos aqui, nós é que também mandamos nesta porra toda. Não, é incrível as coisas que o homem consegue fazer, não é? Quando eu vejo que flutua feito de fibra, eu acho incrível, a resina com fiberglass aguenta a água do mar, né? Quando a gente constrói uma casa junto da praia, a gente sofre para mantê-la bonita. Então eu pensei, cara, como é que as embarcações conseguem resistir, né? Fazem tintas venenosas, que a craca não adere, usam tudo o stainless steel do top das galáxias, que é o único que não enferruja, também. Então os componentes, por isso é que para barco tudo é caro. Mas é isso. Eu sei que se eu me colocar os pés na Europa, o próximo passo é ir à Noruega e comprar o meu veleiro. Sem sombra de dúvida. E digo, para o que eu vivi agora do barco, eu só se for muita sorte de pegar um 34 press. Eu digo sorte porquê? Porque eu com um 27 a 30 já sou muito feliz, desde que ele tem essas configurações de largura, não muita fundura, consigo ficar em pé lá dentro, tem um motor de Yanmar,
tem as velas boas para velejar, né? Porque, por exemplo, o que eu senti no barco, eu só precisava ter agora um modelo bom de jibe. Eu tinha uma Genoa que não dá para ventos fracos. Eu precisava de uma vela que fosse mais preparada para ventos fortes, né? Se eu tivesse esse conjunto de velas, o meu barco estava perfeito para velejar. Qualquer condição, porque eu estava fugindo da tempestade e teve a gente a curtir a tempestade, entendeu? Tinha gente a passar por mim em barcos de corrida assim, like, pum, e eu, caramba, esta canda. E pronto, perdi, agora imaginem, podia estar agora a fazer um vídeo agora na água, né? A água está aqui, é lindo isto, maravilhoso, Nova Zelândia, olha, barcos lá ao fundo, o meu sonho. E pronto, quando eu estava a começar a dar os primeiros passos, eu digo, é como, olha, andar de carro a primeira vez ou andar de bicicleta, né? A primeira vez a gente tem medo de ir sozinho, né? No barco também, eu fiquei 3 meses que eu só saía se alguém viesse comigo. Eu sozinho não queria ter lidar com as crises, né? E fui fazendo as coisinhas no barco, fui conhecendo o barco por dentro e por fora, né? E aí quando eu senti, agora está na hora de ir, dormi 2 ou 3 noites, ajeitei a bilge pump, que pus lá a funcionar do jeito que eu queria. Por exemplo, eu viajava com a bilge pump desligada, parava, como eu sei que a propeller mexeu, tem água de certeza, ligava a bilge pump até que deixar de sair água, deixou de sair água, desligou, fiquei escuso a estar alguma coisa ali a fazer barulho. Aí a próxima vez que eu for ligar o motor, liguei a propeller, quando desligar o motor, ligo a bilge pump, ela puxa a água para fora, pronto. E tal. Então é isso. Tem outras dicas, olha, quando colocarem uma bilge pump, coloquem uma válvula de não retorno próxima à bomba, porque se o cano for a subir, assim que ela esvazia, ela para, né? Só que a água, como estava a subir, ela vai voltar. Então, se colocarem uma válvula de não retorno, ela manda, mas depois para no não retorno. E aí a bomba não liga de novo. Senão ela vai ficar a cuspir e a cuspir, a cuspir, a cuspir. Então a gente tem que colocar uma válvula de não retorno próximo da saída da própria bomba, que a bomba com a força que faz manda a água embora, mas se ela quiser voltar porque o tubo vai a subir, ela fica dentro do tubo, não atrapalha mais a bomba só vai a ser acionada quando o compartimento onde está a própria bomba passar de certo nível, que a boia está lá, já espera para expulsar a água. E é isso, espero que tenham gostado, né? Pronto, eu criei o fundo, porquê? Se vocês gostam deste conteúdo e estão a ver, se cada um que vir estes vídeos der 5 euros, eu vou ver que o meu saldo lá no fundo está aumentando. Eu próprio vou colocar do meu pagamento, 40% do meu pagamento vou colocar nesse fundo, né? Porque um dia, isso está ligado à minha poupança em Portugal, e assim um dia quando eu chegar a Portugal, está lá o dinheirinho para eu ir à Holanda buscar o meu barquito. Então, quanto mais cedo eu conseguir fazer isso, melhor. Sem mais delongas, se curtiu dê um like, ou se inscreva no canal. Eu deixo o link em baixo, caso queiram dar alguma contribuição, nem que seja um euro. Tomara que eu tenha logo um barco, assim o conteúdo que eu vou fazer sobre a costa da Nova Zelândia e sobre upgrades que eu faço no barco e tudo mais. Esse é o meu objetivo do skipper, né? Adoro navegação. Eu já estava a ver, eu já estava a começar a entrar para clubes de barcos, para começar a fazer regatas. Só que eu não gosto de regatas curtas, eu queria regatas que é da ilha A à ilha B, que assim é 2 ou 3 dias para chegar lá, que assim os barcos estão todos afastados uns dos outros, não é aquela corrida que vai a uma boia, volta, essas corridas eu não queria. Eu queria uma
uma regata que fosse de 2 ou 3 dias para chegar num certo local, né? Já assim, em termos de velejada, é como se fosse uma meia maratona. Era isso que eu já ia começar a fazer. Ok, um abraço e até à próxima.